Por quê? Qual foi o acordo secreto que Trump, possível acordo secreto que Trump fez com o governo Lula pra cair a queda da Magnitsky? Porque teve motivos, né? Ninguém ia pegar um trunfo desse, que era um dos maiores trunfos do Trump, do Tech Rubio, né? O secretário Rubio lá, o Marco Rubio, e jogar e cair assim do nada, sem nada em troca. Você não concorda comigo? A gente pode especular algumas alternativas, né? É aquela coisa, né? Tem várias camadas essa questão da Magnitsky. Tem a questão da expectativa que foi criada dentro do Brasil, tem a questão daquilo que o governo americano está trabalhando e como ele pode trabalhar em torno da lei, mas existe aquilo que é a realidade e os fatos que a gente ainda não sabe. Eu vejo, tá? Luan, vou ser bem sincero com você. São dois pontos que a gente não tem que jogar nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. Qual que é o primeiro ponto? Eu acho que foi um pouco mal trabalhada a questão dentro do Brasil. Quando a Lei Magnitsky ela foi aplicada, nós tivemos isso sendo utilizado como uma espécie de trunfo e de pressão política dentro do Brasil por agentes que não são do governo americano. Tá? Então eu acho que isso pode ter gerado ruídos com os americanos. Eu conversei com algumas pessoas, com fontes que eu tenho dentro do Partido Republicano, e eles falam que isso pode ter, com o tempo, tirado um pouco da credibilidade do lado brasileiro. Outra coisa que a gente tem foi que era esperado, e isso foi um ponto de muita crítica ao Eduardo e ao Paulo Figueiredo, é aquela coisa, nessa hora todo mundo aponta o dedo e tudo mais, Isso. Então fica uma coisa, agora, distribuição de culpa. Eu não acho que isso é o certo. Eu acho que o Paulo e o Eduardo, eles fizeram muitas coisas boas, tá? Sim. Principalmente o início, né? O início que foi o que eu chamo de início? A aplicação da sanção. Isso foi muito bom. Só que faltou uma unidade na oposição brasileira. A oposição brasileira, ela não se uniu em torno da causa. Eu falei sobre isso no dia que a lei caiu. Faltou articulação. Quando eu falo articulação, não é coisa de outro mundo. São coisas simples e que o nível de imaturidade que a gente tem na classe política da direita hoje é muito grande. Eu não estou generalizando, só que a gente tem que olhar de maneira macro. Sim. Você pega, por exemplo, a Câmara, a gente tem quantos deputados ali que são de direita? Vamos colocar um número aqui, 120. Se você tem 5 deputados que trabalham muito bem, eles não vão conseguir fazer tanta diferença. Sim. Você precisa ter uma maturidade maior. O Nicolas, ele até fez uma postagem no dia falando que era injusto falar contra os deputados porque eles trabalham muito e que não sei o quê. Eu falei, olha, é verdade. Eu concordo que eu não tô falando de trabalhar pouco ou trabalhar muito, mas existe trabalhar muito e existe trabalhar certo. Inteligente, né? Eu não vejo os parlamentares brasileiros em bloco. Tô falando aqui, não é generalização, mas como eu expliquei, a gente tem que olhar em bloco. Os deputados brasileiros, eles não trabalham bem no campo geopolítico. Você pega... eu conheço muitas pessoas que trabalham nos gabinetes, no marketing de político. Hoje em dia, Luan, os políticos sobem lá no púlpito da Câmara ou do Senado já com o mindset de fazer corte. Já querendo fazer o cortezinho. Fazer o corte pra poder... Cara, aqui no Tubacast fazer o corte, beleza. A gente tá aqui pra isso, Tubacast. A gente tá falando, cara, é do Senado da República. É da Câmara dos Deputados da República. Então, por que eu tô falando isso? Qual que é a notícia do dia? A equipe dos gabinetes, eles têm que ficar vendo qual que é a notícia, tipo assim, virou assessoria de imprensa, cara. Equipe de marketing de deputado. A mentalidade, na verdade... Deles é de se manter. É de se manter. Não estão nem aí se vai acontecer uma coisa boa pro país. Até estão aí, mas ficou uma coisa viciada. Eu não posso dizer que não estão nem aí, porque eu talvez estaria sendo injusto. Mas ficou uma coisa viciada. Então, olha só. Você pega aí, se você entrar na página, faz um exercício quem tá assistindo a gente. Entra, seleciona 30 parlamentares brasileiros e entra nas redes sociais deles 3 vezes no dia, você vai ver praticamente a mesma coisa sendo replicada. Marca d'água, discurso forte, um cortezinho de um discurso lá no púlpito. E aí, o que acontece? Vamos lá, você tem 120 deputados, por exemplo. Vamos jogar esse número aqui. Deve ser algo em torno disso. 120 deputados. Esses deputados pegaram alguém, montaram um bloco fechado. Olha, a gente tem aqui, quem tem um assessor bom em política internacional aí? O deputado Zezinho. O deputado Zezinho,
Vamos criar um bloco aqui de discussão, então, que não precisa o deputado estar ali. E chamar as maiores referências dos Estados Unidos para conversar, né? Para conversar. Quantas cartas o parlamento brasileiro ou uma coalizão, uma frente de deputados no Brasil enviou para o Congresso americano? Para o Donald Trump? Nenhuma. Qualquer uma. Cara, tem um bloco para tratar disso? Por exemplo, se você monta um bloco, você coloca 10 assessores parlamentares interligados dos gabinetes ali para tratar disso, alimentando, levantando, se especializando. Ó, esse mês, então, o deputado X vai para lá. O pessoal traz um relatório, vai 2, 3 assessores com ele, marca a reunião lá nos Estados Unidos, senta para explicar a situação. Isso você demonstra o quê? Vontade. Cara, o que aconteceu nesse entorno? Nada. Nada. Zero. O que teve foi gente da direita, entre aspas, que foi para lá trabalhar a pauta totalmente desconectada com o que foi aberto lá. Então, assim, é o que o pessoal chama de acordo caracu. Você, americano, você olharia para essa situação, você pensaria o quê, Luan? Seja bem sincero. Eu olho assim, que o que eu vejo dessa queda da Magnística... Não, dessa situação que eu tô te descrevendo. Dessa situação dos parlamentares, na verdade, eu vejo que cada um tá ali por sobrevivência. Eu não consigo ver que eles estão ali por um bem maior, assim, em sua grande maioria. Um ou outro, sim. Eu posso até citar aqui algum que eu vejo que sempre tá batendo ali e apanha pra caramba, é o Van Hatten. Uhum. Pô, o Van Hatten eu vejo que ele vai lá, eu sinto uma honestidade intelectual nele em questão de, gente, vamos resolver o que tá acontecendo? Mas a grande maioria, é o que você falou, é o corte. E eu não vejo eles unidos em prol de um bem maior. Porque quando é pra aumentar a verba, os caras não tá nem aí. Vamos aumentar a verba, depois a gente arrecada impostos. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, Paulo. Aumentaram até o IPTU esses dias aí. Um monte de gente que se diz de direita. Não, aumentei porque eu tô votando com o partido. Que o partido é meu ovo. O partido é o cara que te elegeu. Porque os mais bem votados ali, como no caso do Pavanato, que foi um dos mais bem votados, ele falou, problema é do partido. Eu vou votar contra o aumento de imposto. Então os caras se dizem de direita, mas na verdade eles estão vendo o lado deles. Porque se eu votar contra, eu vou perder algum benefício que o prefeito pode me dar. Então eu sou... a política. Eu vejo isso daí, né? Em sua grande maioria. Antes eu caía naquele conto assim, não, agora a gente tem a maioria da direita, o Congresso vai parar, vai acontecer tal coisa. Não. É a mesma história pro Senado do ano que vem. Então, assim, olha do lado americano. Não tem coesão, não tem demonstração de vontade. Então, fica complicado. Esse é o primeiro ponto fechado, né? Grande. O segundo, cara, é a questão do que tá acontecendo dentro dos Estados Unidos. Ontem o Trump ele fez uma declaração em horário nobre para todo o país. E eu tava assistindo. E qual que foi o trabalho do Trump ontem? Convencer a população de que o que ele tá fazendo tá melhorando a economia. E que os problemas que tinham da época do governo Biden, ele tá trabalhando para resolver. Porque os índices de popularidade do Trump tá caindo justamente por conta da questão econômica. 2026... Lá tá pegando? Tá, eleições de middle term, cara. A gente vai ter eleição de middle term, vamos cobrir, né, como sempre. E isso tá pegando muito. O cálculo do Trump tá muito em cima das eleições de middle term. Só pra você ter uma ideia, na exposição dele ontem, você pode entrar no site, no canal da Casa Branca depois e olhar. Tem um momento que ele coloca gráfico. Aparece os gráficos na tela, no pronunciamento dele. Ele falando, olha, então, gasolina, tal coisa, aí mostrando quanto que tava, quanto que diminuiu e etc. Por quê? O trabalho agora virou convencimento. E qual que é o grande problema? A cadeia de consumo dos Estados Unidos é o que move a economia. Nos Estados Unidos, você já foi lá, você sabe, muitas pessoas da nossa audiência sabem, serviços é caro, produtos é barato. Sim. É em contrário, aqui no Brasil o serviço é barato e produto é caro. Isso. E o que acontece? Quando ele começou a mexer com as tarifas, isso bagunçou muito os mercados lá. É tanto que a Costco, né, aquele atacadista, o maior atacadista dos Estados Unidos, eles estão processando a administração Trump. Por conta das variações das tarifas que o Trump coloca, tira, e isso tá prejudicando o negócio. É um trabalho violento pra eles, né? Imagina. Eles têm toda a cadeia logística certinha e do nada aumentou a taxa. Putz. Aí o cara não quer mais vender pra eles. Aí eles têm que procurar outros. Até procurar outros, tem que pagar um... Então, com certeza, um grande atacadista desse daí tem um prejuízo violento. Tem, e aí, de repente, você monta um estoque, aí você vai, tira a taxa. Mas peraí, o que eu comprei, eu paguei a taxa. E o que eu faço com esse estoque? Então, assim, gera uma instabilidade
para vários negócios dentro dos Estados Unidos. Né? E eu não tô falando que a acordo está certo ou errado, eu tô tratando dando fato. E aí você tem uma outra questão que o Trump ele precisou começar a fazer o quê? Ele tirou os 10% global, 10% global. Ele aplicou 10% de tarifa para todos os países do mundo para reequilibrar a balança comercial. Então ele tira esses 10%. Foi quando ele fez a primeira tirada aqui do Brasil. Aí o Brasil tinha mais 40%. Mas qual que é o problema? Você tem nos Estados Unidos algo que está prejudicando muito lá dentro é a concorrência do mercado de pecuária brasileiro. Principalmente de carne bovina. E é tanto que o Joesley estava sendo investigado lá dentro dos Estados Unidos porque ele teria formado um cartel com outras 3 empresas para poder controlar o preço da carne no mercado. O bicho é sem vergonha. É mais ou menos o que ele fez aqui na época da Dilma, lá no Paraná. Né? Só que aí ele colocou o que é normal, ele colocou dinheiro na posse, na inauguração, né? Eles chamam inauguration, da administração Trump, colocou $5 milhões. E quando você coloca $5 milhões... Você quer exigir alguma coisa. Não, você ganha meia hora, pelo menos, na sala presidencial para conversar. E aí ele se aproximou do Trump, e acredito que muito por conta dessa questão do mercado da carne. E aí, quando a gente tem aquela primeira baixa das tarifas aqui no Brasil, que foi em alguns produtos, dentre eles estavam as carnes. Tá? Então, é óbvio, o Joesley também estava trabalhando. O Joesley é capitão, é campeão nacional, meu amigo. Então, ele vai trabalhar primeiro em prol da empresa dele e depois para quem tá fazendo ele ganhar dinheiro. Aí, você pega por exemplo, no canal, cara, secou as informações. E a gente teve uma informação ali por volta do dia 3, apurando com algumas pessoas, né? Que existia uma possibilidade grande da Magnitsky cair. Aí no dia 4 ou 5... Calma, vocês já receberam já antes? A gente estava sabendo que poderia ter uma possibilidade. Tinha uma possibilidade, estava na mão do Trump, que o Scott Bessent, que era o secretário do Tesouro, e o Marco Rubio não estavam contentes com essa possibilidade. Eles não queriam que isso acontecesse, mas estava para acontecer. Só que a gente falou assim, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Aí a Oeste teve um movimento corajoso e fizeram a matéria, tá? A Oeste fez a matéria, que a Ponte também estava trazendo informações ali para eles, e a Oeste foi massacrada, inclusive por jornalistas aqui dentro do Brasil. Falaram um monte, falaram que a Oeste estava trabalhando contra o Brasil, que estava se vendendo e que não sei o quê, e que não tinha fonte, e passou os dias, caiu. E aconteceu exatamente aquilo. Agora, o que a gente sabe, tá? E o que a gente sabe, a gente não tem detalhamento. Mas alguns pontos eu acho que não serão cumpridos, como, por exemplo, um afastamento da influência da China aqui no Brasil. Muito difícil o PT abrir mão, tá? A Dilma, em 2015, através da COSBAN, ela praticamente neocolonizou o Brasil para a China. Então, assim, a China tem uma influência muito grande aqui dentro. Não é algo tão simples assim, eu fechei um acordo com você, a China vai embora, igual. Não é assim que funcionam as coisas. O Lula vai falar o que o Trump quer ouvir. Ponto. E aí, se ele vai cumprir ou não, é outra história muito diferente. Existe, sim, a questão das terras raras. Tá? Era uma das coisas que estavam no bojo. E toda a questão espacial também, principalmente de satélites através da Telebrás, que estava sendo acordado com uma empresa chinesa. Inclusive, a concessão da base de Alcântara, lá no Maranhão, tá, de lançamento. E isso aí, então, o contrato foi cancelado e vai ser passado para a SpaceX, que é da Starlink. Então, a questão das comunicações, de satélite do Brasil, tudo, então foi tudo para a SpaceX. E acho que isso aí, a gente também não tem criança aqui, é uma forma de você tentar pacificar o Elon Musk na treta dele com o Alexandre de Moraes. Agora, a questão da Magnitsky, o que o Departamento de Estado falou? Eles deram... tem 4 possibilidades que você tem ali, né, dessas 4 possibilidades. A única que se encaixava como explicação para a queda da Magnitsky é que ela poderia ferir interesses nacionais americanos, o que é amplo, é abstrato, mas cabe dentro da questão de segurança nacional, de interesses, ok. Isso faz parte da doutrina diplomática americana. Qual foi o acordo? Não sei. O que foi negociado?
Não sabemos. Fala-se que não vai ter tributação em cima das Big Techs americanas. Teve um programa aqui que eu expliquei como funciona, não sei se você vai lembrar, Luan, a questão da força gravitacional geopolítica chinesa, como ela trabalha, e a força gravitacional geopolítica americana e como os Estados Unidos trabalham. Os Estados Unidos trabalham em cima da força da sua indústria. E a privada mesmo. Diferente da China, que é o Estado controlando. Só que os Estados Unidos, então assim, se a SpaceX prospera, automaticamente eles prosperam. Essa é a visão americana. A Meta, o Google. Todo mundo prospera. Então, você está criando o quê? Uma hegemonia, um alcance dos seus serviços, culturalmente, várias coisas. Você estende isso com soft power. Então, a negociação foi não ter, ao que tudo indica, não ter tributação para essas empresas. Fala-se da questão da censura das redes sociais, que não teriam. Aí o pessoal fica fazendo aquele discurso xadrez 4D. Não encontrei nada, não tive informação de nada de que isso daí estaria no bojo. Até porque, quando a gente vai na letra fria, todo país que tem autorização da Secretaria de Estado americana para trabalhar no exterior, eles precisam de autorização, e dentro dessa autorização, uma das regras é cumprir as leis locais. Se as leis locais, de alguma forma, infringem os interesses americanos, diplomaticamente vai ter um quebra-pau entre os países, e aí, de repente, os Estados Unidos falam assim, você não pode mais trabalhar aí dentro. E isso pode acontecer. Não é comum. É muito raro. Ou a própria empresa se retira, como foi o caso do Rumble aqui no Brasil. Sim. O Rumble se retirou. A gente tem esse exemplo. Agora, falar que teve um acordo de não ter censura... Desculpa, eu não acredito nisso. E se teve, não acredito que será cumprido. E o acordo será que tem um acordo também pra soltar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro concorrer ou não? Não acredito nisso também. Eu acho que isso daí não seria um acordo de interesses... Não acredito, porque o que a gente viu logo em seguida foi algo que vai de encontro com isso. Não vai ao encontro, vai de encontro, né? A gente tá vendo, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Martins. Nossa. Então... Eu não vejo isso. Existe um termo dentro dos Estados Unidos que chama-se throw under the bus. Tá? Que é você jogar embaixo do ônibus. Tipo, abrir mão. Tipo, não quero mais o Matheus. Você vai chegar assim, tô de saco cheio do Matheus. Matheus, vai embora, acabou. Então, jogou embaixo do ônibus, entendeu? Entendi. Efetivamente, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Partido Republicano no final de semana, tá? O que eu perguntei, o Trump jogou os aliados políticos no Brasil embaixo do ônibus? A resposta que eu ouvi foi yes. Rolou um throw under the bus. Pontos, né? Não, assim, pessoas que estão ligadas. São do Partido Republicano. Caramba. Perguntei, throw under the bus? Yes. Putz. E vai ser construído novas parcerias. Isso não significa que, por exemplo, o Flávio é o candidato. Isso não significa que o Trump não vai endossar o Flávio como candidato nas eleições do ano que vem. Não é isso. É tanto que você vê... O Flávio tá, na minha opinião, ele tá indo... Nossa, cara, muito bem. Ele tá... Eu tô surpreso com as posturas do Flávio Bolsonaro, as articulações, como ele tá tendo um discurso de abraçar todos os lados, não ficar entrando em picuinha de militante, de quem acha que é raiz, que é mais isso que o outro, tá agregando pra caramba. E ele até falou, não, caiu, mas talvez nem seja, no momento que a gente tá no mundo, nem seja tão bom falar que é apoiado pelo Trump, vamos seguir o jogo, tal, não sei o quê. Ele deu uma declaração dessa, acho que foi no Léo Dias. Sim. Então assim, você vê que ele tá jogando com o que ele tem na mão. E esse comentário do Flávio, eu já vejo como uma leitura também de que entendeu que, cara, acabou. Tipo assim, se foi eleito, legal, vamos trabalhar junto, tem alinhamento de ideias, vamos pra frente. Mas se não, também. Se não, assim, está sendo construído novas parcerias políticas aqui, e é um momento bom pro Lula tentar fazer alguma coisa. Só que aí entra uma questão dentro dos Estados Unidos, que é o terceiro ponto que envolve a Magnitsky, tá? É por isso que eu falo, geopolítica não é linear, e se a gente for tentar entender tudo para desespero do Matheus em um vídeo de 10 minutos, você não consegue. Porque tem várias nuances. Você tem um lado da onde que teve erros dentro
da direita no Brasil, o que está envolvido nessa negociação. E olha que eu nem entrei na questão das terras raras, quais são os problemas, por que isso é importante e tal. Não vou nem entrar nisso agora, a gente pode entrar depois. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.